Gabriel, desse projeto aqui que é de 100 metros quadrados, tô sabendo aí que deu... A família passou pra gente, né, as ideias deles, né, nós fizemos o briefing, coletamos as informações deles e, a princípio, a nossa construção seria nessa metragem, né, com questões financeiras também, mas depois, quando a gente apresentou para eles um projeto com 118 metros quadrados, né, que foi o que a gente mais conseguiu enxugar atendendo a... 118? 118. Atendendo as necessidades deles, né, ou seja, o tamanho dos quartos que eles pediam, tudo, tentando encaixar ao máximo, eles acharam muito apertado. Então, eles optaram por aumentar essa casa e aumentar também o valor, consequentemente, do financiamento, né. Então, agora nós saltamos para 150 metros quadrados de casa. Nossa! 150 metros, uma margem um pouco maior, porque eles preferem um ambiente mais confortável, né. Então, a gente viu que não adianta a gente fazer uma casa muito enxuta para eles, porque não atende a família, né. Então, nós aumentamos um pouco essa metragem, claro que explicamos para ele todas essas questões, né, que a gente aumentando a metragem também aumenta valores e tudo mais, mas eles preferiram dessa forma, então nós aumentamos a casa e continuamos atendendo às necessidades deles, só que com uma casa mais confortável. Viu, mas tipo, eles chegaram com uma referência de 100 metros quadrados, tá anotado aqui, 100 metros quadrados de casa, 120 mil terreno, 150 mil reais aproximadamente para fazer a construção, 270 mil seria o valor do imóvel desse financiamento. A gente apresentou a casa de 118 e eles acharam apertada. Acharam apertado. O que acontece, né? O fator que levou eles a balizarem nesse valor, cravarem nos 110 mil, nos 110 metros quadrados, foi questão financeira. Então, e não um desejo deles. Então, a hora que eles chegaram aqui e expuseram para nós os desejos deles, a gente viu que não casava as coisas. E quando eles começaram a mostrar um pouco das referências do que eles queriam, a gente viu que não fazia sentido a gente ter uma casa muito pequena. E eles também concordaram com isso, né? Então, eles aceitaram essa decisão de aumentar o valor do financiamento para que a gente possa ter uma casa mais confortável, que atenda melhor eles, né? Que o objetivo é esse, né? É atender bem Entendi. Então, essas questões. Nessa situação, chegou de 118, foi para quanto? 150. E nesses 150 metros quadrados, já tem um parecer da família? Já, eles estão contentes agora, né? Na primeira versão, eles se sentiram bastante frustrados porque eles viram que não estava casando, né? Eles viram que o ambiente ficou bem apertado. E nessa segunda reunião que a gente apresentou, eles ficaram mais felizes, gostaram, né? E pediram algumas alterações. Eles sentiram ainda a casa um pouco fechada, né? Então eles pediram para abrir algumas coisas. Como assim, fechada? Eles sentiram falta de, por exemplo, janela na frente, né? Alguns detalhezinhos assim. E bastante circulação de ar e tudo mais. Só que na frente, por exemplo, a gente tem o sol da tarde. Tem que eles escolheram bate muito sol à tarde. Então Essa fachada aqui já foi apresentado? Eles já viram, Isso né? daqui seria tipo uma prévia, uma versão? Esse seria o nosso pré-render, né? Para eles poderem entender a volumetria da fachada deles. Então, nesse caso, nós temos ainda vidros mais finos ali. E esse vidro não dá direto na sala, ele dá num hall. Então ele não aquece o ambiente principal, né? Que o uso da sala não vai ser barrado por conta do sol. Tá, no caso, o sol da tarde vai bater de cheio aqui Exatamente, ele bate de cheio nessa fachada. na frente aqui. Na frente, nós temos... E daí você escondeu toda a frente. Isso poderia afirmar como se fosse uma fachada oculta? Meio escondido? A ideia realmente é barrar o sol, né? Só que aí eles já estão meio intrigados com isso porque eles gostam de ter essa visão da rua. Então a gente está tendo que modificar um pouco essa fachada e sabendo dessa questão do sol, a gente está estudando uma forma de fazer com que eles tenham essa visão, mas com que o sol não atrapalhe eles, né? Tá. E o uso do ambiente. Você está conseguindo deixar claro para a família que entendo que ficou fechado, me colocando no lugar da família. Eu estou olhando tô dentro da casa, estou na sala aqui, tem um paredão alto, tem que, sei lá, 4, 5 metros de altura esse paredão. E não tem janela, não tem vidro nisso daí. Dá a sensação sim meio que prisão, de né? fechado. Só que ao mesmo tempo que se eu abrir, o sol entra rasgando. Tá. Podemos trabalhar com cortinas, com tecidos mais pesados, o que não deixa de aquecer o ambiente. Vidro,
vidro mais espesso, o que dá uma barrada, película, igual nós temos aqui na nossa sala, película, ou deixar aberto mesmo e ajustar a questão de ar-condicionado mesmo, certo? Ó, o ambiente vai aquecer, a gente vai ter uma manutenção com ar-condicionado mais pesada nessa casa, tá? Apresentar essas possibilidades para a família e deixar bem claro. Ou uma outra possibilidade é tentar colocar um vidrão que fique, vire um chaminé, que dê a possibilidade de circular bastante, não que esse sol entre e aqueça o ambiente, mas que ele ilumine o ambiente, mas também tenha uma boa exaustão. Pensar nisso daí. Tá, mas daí nesses 50 metros quadrados a mais, foi tranquilo aumentar, porque eles entenderam? Foi tranquilo, eles entenderam essa questão, né? E eles falaram, olha, é melhor realmente a gente ter uma casa mais confortável. Eles até mostraram algumas referências para nós. E vimos que realmente não faz sentido eles terem uma casa apertada. E, então eles foram atrás de aumentar um pouco o valor, de ajustar o valor. Tendo em vista que o apertado, esses 118 metros quadrados que eles se sentiram apertado, é de acordo com a referência dessa família. Exato. Talvez tenha gente acompanhando que fale assim, mas 100 metros quadrados dá 2 casas da que eu moro, né? E eu me dou bem aqui dentro. É que cada pessoa tem uma referência de tamanho, tem uma referência de... E dá para perceber também que, por exemplo, que ele é uma pessoa que tem bastante... Ele gosta muito da sensação de liberdade, né? Ele gosta bastante de mato, de fazenda, de sítio. Então, se realmente colocar uma pessoa dessa num apartamento, né, numa casa apertada, para ele realmente vira uma prisão, né? Então a gente precisa ter essa... Então eu posso dizer que o nosso projeto ele não se limita a analisar questões de paredes, pé direito, gesso, de forma tomada. A gente preza pela sensação que essa casa vai trazer para a família. Nesse caso, a parede em si é a última coisa que a gente pensa. Primeiro a gente pensa no desejo deles, né? O desejo deles. Depois vem a parede, a tomada, essas coisas são complementares daquilo que eles desejam, né? Tá, então diante dessa informação que a família em específico, o homem da casa, ele tem o desejo, a sensação, ele gosta da sensação de liberdade. O que você está pensando nessa casa para dar essa liberdade para a família? Então, nós... Tem aqui tem fundos também, né? Tem a parte de área de lazer e tal. Nós estamos pensando agora em fazer um jardim na parte interna da casa, né? Nós temos um jardim de inverno já, mas nós estamos pensando em fazer um jardim ali, de forma com que ele consiga barrar um pouco desse sol. Então a gente vai ter essa entrada de luz, né? Vai ter esse janelão. E o janelão é um desejo dela, né? Só que a visão é um desejo dele. Entendi. Entendeu? Então a gente vai fazer o janelão para manter o desejo e vamos colocar no jardim para ter essa sensação de liberdade, né? Então mesmo dentro de casa ele vai ter a sensação de estar fora de casa. E a gente está tentando buscar um pouco disso, hein? Né? Mesmo dentro de casa ele vai ter a sensação de que está fora de casa. Então ele vai ter um ambiente assim bem integrado, vamos dizer assim, integrado com a natureza, né? Ele vai ter um jardim. Vai chover? Tá pensando em fazer chover nesse ambiente? Então, a gente está pensando, vendo como que a gente vai trabalhar a fachada se a gente for fazer chover nesse ambiente. Então a gente está estudando essa hipótese, de chover ou não chover nesse ambiente. Pensou você dentro da tua casa e vendo a chuva? Não pela janela, né? Vendo a chuva dentro de casa? Dentro de casa. Então, aí tá um desafio grande, né? Porque quando tem chuva a gente tem questão de molhar dentro da casa. Entra vários fatores, né? Por exemplo, num dia entupiu o ralo desse jardim. Aí começa a molhar a casa, imagina a frustração da família. Tem mais transtorno. Tem mais transtorno. Então a gente precisa estudar bem como que a gente vai fazer isso daí, né? Casar bem. Tava dando uma olhada aqui, a família gosta de coisas rústicas. E até vi ali que na garagem tem um pouquinho de madeira, ali no forro de madeira, para dar essa rusticidade, mas também com um ar mais contemporâneo. Como que está sendo lutar lá com a área de lazer, que na cabeça dele seria aquele móvel de madeira, telhado aparente, madeira no teto, só que essa fachada que você propôs para a família, ela não tem telhado aparente. Como que está fazendo essa rusticidade sem ser rústico? Sem brigar, né? Sem brigar, isso. A gente percebe que assim, ela gosta um pouco do contemporâneo, ela gosta bastante do contemporâneo e ele bastante do rústico, né? Então a gente está com duas coisas bem diferentes que a gente está casando aí. Então a fachada a gente priorizou um pouco o desejo dela, né? Tentou deixar contemporâneo e puxou um pouquinho do rústico nessa parte do forro ali. E essa estrutura metálica na frente, né? E lá pro fundo, a gente está trabalhando bastante a parte da rusticidade, né? Trabalhando com móveis, no caso, né? Então a casa é a área de festas. Área de festas, exatamente. Então assim, a casa ela está bem contemporânea, né? Está bem moderna, né? E na parte de móveis a gente está buscando um pouco essa rusticidade
para atender também ao desejo dele. E ele tá ok com isso, né? Gostou da ideia de a gente trabalhar com a parte dos móveis. Mas confesso que está sendo um desafio grande. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, tem previsão já de finalizar esse próximo layout para apresentar para a família? Então, a gente precisa fazer essa questão toda essa semana ainda. Não sei se será possível, mas vamos lutar para que seja. Né? Nosso prazo até que é maior, mas nós cravamos esse objetivo. As metas estão apertadas? Estão apertadas, mas a gente vai dar um jeitinho. Tá, então a situação é ajustar o layout de acordo com 150 metros quadrados agora. Uhum. A família já entendeu que subiu o investimento, né? Então vai aumentar o financiamento. Inclusive já foi feita a simulação e ele já tem crédito aprovado num valor maior, então a família consegue construir os 150 metros quadrados. E agora é ajustar, então, essa liberdade, dar essa liberdade para a família, a sensação da liberdade, mesmo respeitando a insolação da fachada, segurar, barrar esse sol, manter a rusticidade dele com a contemporaneidade dela, pra te falar devagar pra não errar, né? A contemporaneidade dela, para isso não brigar. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei no outro vídeo, que a galera caiu no meu couro. Se vira. É, bem isso. Se vira, né? Você tá desrespeitando o Gabriel. Eu falei assim, não, se vira. Nossa relação nos permite falar, se vira. Faz acontecer. Faz acontecer. Faz chover dentro da casa sem molhar a casa, né? Beleza, então fechou. Então, se vira. Vai ficar bom isso daí, vai ficar legal, a gente vai atender bem eles. Não tenho dúvidas. Valeu? Valeu.